Essa narração se dedica exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Se não for o seu caso, o link para a compra do livro impresso ou digital está aqui na descrição. Vamos à leitura. Capítulo 18. O navio negreiro. Abre aspas. Esta é a navegação mais dolorosa que existe no mundo. Fecha aspas. Dionigi Carli, frade capuchinho italiano, sobre os navios do tráfico de escravos. O navio negreiro era, abre aspas, uma estranha combinação de máquina de guerra, prisão móvel e fábrica, fecha aspas, na definição do historiador Marcus Hedinger. Armário de canhões tinha um grande poder de destruição, usado tanto para defender de piratas, atacar fortificações e também ameaçar negociantes de escravos mais relutantes em fechar negócios na costa da África. Havia, ao mesmo tempo, um permanente estado de guerra dentro da própria embarcação, onde tripulantes amarravam barricadas para se precaver contra eventuais insurreições dos cativos. No navio era, por fim, o navio era, por fim, também, abre aspas, uma fábrica de mão de obra, fecha aspas, cujo valor ia aumentando de acordo com a capacidade de escravos estocados e a maior proximidade do continente americano, onde seriam vendidos. Havia uma rigorosa organização do trabalho a bordo, com hierarquias, papéis, turnos e tarefas cronometradas, de modo a tornar o mais eficiente possível a produção desse misto flutuante de fábrica, máquina de guerra e presídio. No topo da hierarquia da peculiar organização do trabalho no navio negreiro estava o capitão, o primeiro a ser contratado pelo dono da embarcação ou pelo organizador da viagem. Era também o último a ser dispensado, depois de completar todas as etapas da jornada. Cabia a ele recrutar o restante da tripulação, providenciar todos os recursos necessários à viagem, organizar a compra de escravos na costa da África e, muitas vezes, também os leilões de venda na chegada do Brasil. Era a autoridade máxima a bordo, com o poder de vida ou morte sobre todos os demais tripulantes e cativos. A remuneração de um capitão negreiro, incluindo salário fixo, comissões e participações no negócio, podia ser alta. No final do século XVIII, variava entre 750 a 1.000 libras esterlinas por viagem, algo que, em 2019, seria equivalente a 500 e 750 mil reais. Em seguida, via pela ordem de importância o primeiro e segundo imediatos, às vezes também o terceiro e quarto, dependendo do tamanho do navio, o médico cirurgião, o carpinteiro, o contramestre, responsável por todos os equipamentos, o artilheiro ou armeiro, que cuidava das armas e munições, o tanoeiro, que fabricava e reparava as pipas e barris, o cozinheiro e, por fim, uma dúzia de marinheiros comuns. Em alguns navios, havia ainda um padre responsável pela assistência espiritual, entre aspas, dos cativos e marinheiros, além de 2 ou 3 jovens aprendizes. A remuneração de um marinheiro comum, nessa mesma época, seria de 24 libras esterlinas por viagem, ou cerca de 4.300 reais em 2019. Lembrando que esse valor é por viagem, viu? Essa é a nota do narrador, não é por mês. Fim da nota do narrador. Uma característica peculiar do tráfico brasileiro era a presença de um grande número de escravos entre os tripulantes do navio. Alguns eram alugados para servir durante uma determinada viagem apenas. Outros faziam parte do plantel permanente de cativos do traficante. Havia casos extremos, como o do navio Desengano, citado pelo historiador Roquinaldo Ferreira no estudo sobre o tráfico de escravos em Angola.
De propriedade do brasileiro Francisco Ferreira Gomes, tinha 15 escravos africanos que eram marinheiros, contra apenas 9 brancos. Segundo o livro de Roquinaldo Ferreira, em Cross-Cultural Exchange in Atlantic World, página 135-136. Segundo os registros da Alfândega do Rio de Janeiro, 42% de todos os 350 navios negreiros chegados da África entre 1795 e 1811 tinham escravos entre tripulantes. Esses cativos executavam diversas tarefas a bordo. Muitos eram tradutores durante as negociações de compra e venda de escravos na costa africana. Outros eram pilotos, canoeiros, médicos e cozinheiros. Raramente, porém, delegava-se a eles vigiar os demais escravos, que viajavam dentro dos porões. Essa tarefa, de acordo com o historiador Herbert Klein, era reservada aos marinheiros brancos, segundo o livro The Atlantic Slave Trade, página 8687. A linha de produção da fábrica flutuante de mão de obra cativa começava no interior do continente africano, de onde milhões de escravos eram extraídos nas intermináveis guerras entre etnias, linhagens, estados e nações envolvidos no tráfico negreiro. Da captura na África à chegada no local de trabalho no Brasil, um africano estaria sujeito a até 5 transações, nas quais ia sendo sucessivamente comprado e vendido por diferentes donos. Até o final do século XVII, a maioria dos angolanos vinham de regiões situadas a até 2 meses de caminhada até o litoral. No século seguinte, as áreas de captura já se situavam bem mais para o interior, o que exigia até 6 meses de caminhada até os portos. Nessas longas jornadas, os cativos eram acorrentados uns aos outros, em fileiras chamadas de libambos. No porto, eles chegavam a esperar até 5 meses pelo embarque. A travessia do Atlântico levaria mais um mês e meio. Tudo isso significa que, ao chegar no Brasil, o escravo já teria quase 1 ano de cativeiro. Segundo Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, páginas 146 147. Em Angola, os escravos esperavam pelo embarque, estocados em barracões imundos, escuros e sem ventilação, com janelas situadas a 3 metros do solo e solo de terra batida. Por onde entrava, através da janela, entrava apenas umas nesgas de luz, apenas um fastinho de luz do sol. Geralmente chegava ali em péssimas condições. Vindos do interior, às vezes tinham marchado centenas de quilômetros com pouca comida. Os que estivessem muito doentes eram separados dos demais e colocados em quarentena. Se não houvesse navios prontos para o embarque, esses homens eram usados durante o dia em trabalhos agrícolas nas vizinhanças, especialmente o plantio e corte de mandioca. Charles Boxer, Salvador de Sá, página 230. Em média, entre 150 e 200 cativos ficavam acorrentados nesses ambientes, às vezes misturados com porcos, cabritos e outros animais domésticos. O espaço era de 2 metros quadrados por pessoa, apenas o suficiente para esticar as pernas à noite. Comiam feijão e farinha de mandioca e um pouco de charque ou peixe seco. De acordo com Joseph Miller em Way of Death, página 390-391. Na falta de sanitários,
As necessidades fisiológicas eram feitas dentro do próprio barracão, que, segundo a descrição do médico português Francisco Damião Cosme, fedia fezes e urina a tal ponto que uma pessoa que ali entrasse sentiria imediatamente ânsias de vômito ou poderia até desmaiar. Segundo outro médico português, os escravos seminus dormiam no chão e eram, abre aspas, tratados como gado, fecha aspas. Diariamente, por volta das 10 da manhã, eram conduzidos até o mar para banhos forçados de água salgada. Citação de Roquinaldo Ferreira, Cross-Culture Exchange in the Atlantic Road, Angola and Brazil during the era of the slave trade. No dia do embarque, entravam nos navios usando tangas ou camisolas de tecidos crus. Antes, eram batizados coletivamente por um padre, também conhecido como catequizador de negros ou catequizador de escravos. Segundo o historiador inglês Charles Boxer, essas cerimônias eram muito rápidas. Cita: O padre dizia em voz alta a cada escravo o seu novo nome cristão, abre aspas. Seu nome é Pedro, seu nome é João, seu nome é Francisco, e assim por diante. Entregando também a cada um deles um pedaço de papel com esse nome escrito. Em seguida, colocava uma pequena quantidade de sal nas suas línguas e os aspergia coletivamente com água benta. Aspergir é jogar água, tipo um spray. Então, um negro intérprete, uma vez que nem todos entendiam ainda o português, lhe dizia o seguinte, abre aspas, vejam, a partir de agora vocês já são filhos de Deus, abre aspas, fecha aspas. Charles Boxer, Salvador de Sá, página 230. O mesmo padre se encarregava de, em seguida, fornecer ao capitão do navio um bilhete, ou certificado de batismo de cada escravo. O salário de um catequizador de negros era de 60 mil réis por ano. 60 mil réis por ano o salário do padre. Isso em 1748. Aproximadamente o preço de um escravo considerado de primeira qualidade. A igreja coletava também uma série de taxas que contribuíam para a manutenção de sua estrutura em Angola. Esse dinheiro era tão significativo que, segundo Joseph Miller, o fim do tráfico negreiro, em meados do século XIX, mergulhou a diocese de Luanda em uma crise financeira sem precedentes. Relato que pode ser visto em Way of Death, página 403 e 404. Antes de partir, os africanos eram marcados com ferro e brasa. Em geral, recebiam sobre a pele 4 diferentes sinais. Os que vinham do interior já chegavam com a identificação do comerciante responsável pelo seu envio ao litoral. Em seguida, o selo da coroa portuguesa era gravado sobre o seu peito direito, indicação de que todos os impostos e taxas haviam sido devidamente recolhidos. Uma terceira marca, em forma de cruz, indicava que o cativo já estava batizado. A quarta e última, entre aspas, que poderia ser feita sobre o peito ou os braços, identificava o nome do traficante que estava despachando a carga. Ao chegar no Brasil, poderia ainda receber uma quinta marca de seu novo dono, fazendeiro, minerador, senhor de engenho, para o qual trabalharia até o fim da vida. Os fugitivos, que fugiam mais de uma vez, que se repetiam nas tentativas de fuga, tinham ainda um F maiúsculo de fuga ou fujão, gravado a ferro quente no rosto. Em Angola, o trabalho de marcação dos escravos chamava-se carimbar, que tem origem no idioma quimbundo, de carimbar de carimbo, que significa marca.
Fonte: João Pedro Marques, Escravocratura, Perguntas e Respostas, página 64. Era executado por um funcionário do governo, conhecido como marcador de negros, e supervisionado por outro, chamado capitão das marcas. Como pode ser visto, no livro de Roquinaldo Ferreira, Cross Cultural Exchange in the Atlantic Road, página 122. O ritual de marcação era assustador. Primeiramente, o marcador de negros, entre aspas, colocava o carimbo de metal com uma longa haste de madeira sobre carvão e brasas, até que ficasse incandescente. Em seguida, com a ajuda de vários assistentes, imobilizava o escravo. O local a ser marcado, então, era coberto por um pedaço de cera, era coberto com cera, e um pedaço de papel lubrificado com óleo. Desse modo, se evitava que a pele do coitado grudasse ao ferro quente e fosse arrancado durante a operação. A dor da queimadura era excruciante. Os cativos urravam e se debatiam a sentir a aproximação do metal em brasas, e precisavam ser fortemente contidos pelos assistentes do marcador, que lhes seguravam os braços e pernas. Nos dias seguintes, enquanto as feridas cicatrizavam, as marcas de sua nova identidade iam ficando cada vez mais visíveis. Robert Hams, The Diligent, página 249-250. Curiosamente, não só os escravos eram marcados a ferro incandescente. Os sobas, chefes africanos aliados dos portugueses em Angola, também. Segundo a historiadora Mariana Cândido, no século XVIII, durante as chamadas cerimônias de vassalagem, depois de jurar fidelidade à coroa portuguesa, os sobas da região de Benguela recebiam a marca do selo real do lado esquerdo do peito, o que significava que a partir daquele momento deveriam ser respeitados e reconhecidos como súditos do rei de Portugal. Assim, marcados a ferro, ficavam também sob a proteção da coroa portuguesa. Em troca, tinham a obrigação de pagar tributos, geralmente em forma de cativos, autorizar a incursão de traficantes de escravos e forças militares em seus territórios sempre que necessário. Também eram obrigados a hospedar autoridades coloniais e fornecer carregadores e soldados para auxiliá-las. Mariana Cândido, página 1186 e até a 1191, do livro An African Slave Report and the Atlantic Road, Benguela and his Hinterland. Na verdade, não é um livro, é o Kindle, E-book Kindle, posição 1186, 1191. Transportar os cativos dos barracões para os navios era uma operação complexa, que envolvia centenas de pessoas, incluindo escravos locais, alugados pelos chefes africanos aos europeus. No porto de Jacan, se for em francês, ou Jakin, se for em inglês, não sei. No Benin, os traficantes franceses pagavam capatazes em conhaque, uma garrafa para cada grupo de 10 cativos embarcados no navio. Os guardas armados, que ficavam na praia, por sua vez, recebiam um salário em conchas marinhas, as cauris, citadas no capítulo 15. 160 búzios por escravo. E o pagamento era executado de forma diária. Como pode ser visto na página 352, no livro Diligent, de Robert Hams. A segurança era sempre reforçada.
O embarque era considerado o momento mais tenso e perigoso de toda a jornada dos negreiros, especialmente nos locais mais remotos do litoral africano, onde os traficantes não contavam com fortificações ou força militar para protegê-los de eventuais represálias dos cativos e de suas respectivas famílias. Em dezembro de 1798, João Lucas Cordeiro, comerciante português, morador de Bissau, pouco antes do embarque, decidiu inspecionar o barracão de escravos de propriedade de seu sócio, Joaquim Pedro Guinior. Ao entrar no pátio em que os escravos estavam socando arroz, foi atacado com golpes de mão de pilão. Pesadas peças de madeira com o formato de um taco de beisebol, usados para descascar arroz e triturar milho e outros cereais. Os cativos quebraram-lhe a cabeça e cortaram-lhe a garganta. Cordeiro, entretanto, não morreu de imediato. Ficou agonizando enquanto o sangue encharcava o chão de terra batida. Alguns dos rebeldes, dos rebelados, fugiram enquanto outros atearam fogo ao depósito de pólvora para facilitar a escapada. Capturados mais tarde, todos foram castrados e decapitados. Walter Hawthorne, From Africa to Brazil, página 109. Para se precaver de situações como essa, o navio negreiro exigia uma tripulação 2 vezes mais numerosa do que uma embarcação mercante comum. 35 marinheiros contra 16, a média da época. Fortemente armados, os marinheiros vigiavam cada movimento dos cativos. Muitas vezes protegiam-se atrás de trincheiras até que todos estivessem acorrentados a bordo. A lista de armas e munições do navio Diligent, que fez diversas viagens à costa da África e foi estudado pelo historiador Robert Harms, acho que é assim que se fala, incluía 55 mosquetes, 18 pistolas, 20 espadas e 2 pequenos canhões com 60 balas no total, além de uma grande quantidade de pólvora e espoletas. Para os africanos, embarcar no navio era uma experiência aterradora. Vindos de regiões distantes do interior, muitos nunca tinham visto o mar. O medo comum entre eles decorria da crença generalizada em algumas regiões da África, de que ao chegar no destino seriam devorados pelos europeus, que julgavam serem canibais. Existem inúmeros relatos a respeito disso. Um dos mais antigos é do veneziano Alvise Cadamosto, atacado com seus companheiros na foz do rio Gâmbia, em 1456, quando, em nome do rei de Portugal, tentava estabelecer um contato amigável com a população nativa. Depois de muito esforço, conseguiu entender, com a ajuda de intérpretes, a razão da fúria dos moradores. Eles tinham certo que nós, cristãos, comíamos carne humana e que só comprávamos negros com esse fim, e que por isso não queriam nossa amizade de forma nenhuma. Fecha aspas. Então, só após explicar que os portugueses não eram canibais, foi possível estabelecer uma trégua entre as duas partes. John Thornton, ou John Trotton, né? Enfim, não sei como é que se fala o nome desse homem. Africa and Africans in the Making of Atlantic Road, página 38. História semelhante ouvira no século seguinte o frade italiano Giovanni Antonio Cavazzi Montecuccolo, ao visitar o Reino do Congo. Segundo ele, os escravos ficavam apavorados diante da perspectiva de serem levados para o Brasil, onde acreditavam
abre aspas, seriam mortos pelos compradores, os quais, conforme pensam, tirariam dos seus ossos a pólvora, e dos miolos e das carnes o azeite. Fecha aspas. Clóvis Moura, Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, página 44 e 59. Depois do embarque, era também considerada perigosa a fase inicial da viagem. Com sua terra em vista, havia o risco de os escravos se rebelarem e tomarem conta do navio. O número de suicídios nessa fase era proporcionalmente alto. Por essa razão, os cativos eram trancafiados e acorrentados nos porões enquanto o navio não atingisse o alto mar, que poderia demorar vários dias. Os equipamentos de bordo incluíam um inventário sinistro de instrumentos para imobilizar e punir os escravos, como correntes com cadeados, tornozeleiras e colares de ferro. De uso mais frequente era o bacalhau, entre aspas, pequeno chicote de tiras de couro com pequenos nós ou lâminas de metal nas pontas, cujo golpe poderia lacerar a pele dos escravos. Marcus Redinger, The Slave Ship, Ebuquindo, posições 1271, 1274. Nos navios ingleses, esse instrumento era chamado de Cat o' Nine Tails, gato de 9 rabos, devido ao número de tiras. Uma vez embarcados, os homens eram trancafiados no porão situado na parte traseira da embarcação. As mulheres seguiam para outro compartimento, na dianteira, mais próximo dos alojamentos da tripulação. Entre esses dois setores, bem no meio do navio, erguia-se uma barricada que servia de trincheira aos tripulantes em caso de rebelião. Trincheiras essas, constituídas por tábuas pregadas na transversal, tinham buracos por onde as armas seriam disparadas sobre os cativos, impedindo assim que chegassem à ponte de comando e assumissem o controle do navio. Segundo David Richardson, em Atlas of Transatlantic Slave Trade, na página 161, 161, em toda a história do tráfico foram documentadas cerca de 600 revoltas de escravos em alto mar. Dessas, apenas em 26 casos, os cativos conseguiram controlar o navio e retornar para a costa da África. Rebeliões antes da chegada da costa American eram mais incomuns. A mais famosa, tema de filme dirigido por Steven Spielberg, inclusive, é a do navio Amistad, capturado em 1839 por um grupo de escravos africanos nas vizinhanças de Cuba e levado para Nova York, onde os rebeldes foram todos libertados após um julgamento que mobilizou a opinião pública norte-americana.
Desfechos felizes assim, no entanto, eram uma raridade. Na imensa maioria das vezes, essas rebeliões terminavam de forma trágica. Insurreições de escravos eram tão temidas que os capitães dos navios recebiam instruções drásticas a respeito de como preveni-las ou controlá-las. Jean Barbot, francês que trabalhou para o tráfico negreiro britânico no começo do século XVII, recomendava o seguinte, abre aspas, não se deve medir esforços ao reprimir a insolência dos negros. Para isso, é preciso sacrificar a vida de todos os amotinados, de modo que sirva de exemplo, mantendo os demais obedientes. A forma de punição que mais aterroriza os africanos é cortar o homem vivo ao meio com um machado e distribuir as partes do corpo aos outros. Fecha aspas. Robert Harms, The Diligent, página 272. E foi exatamente essa a providência tomada pelo capitão britânico William Snelgrave em 1721, depois de controlar uma revolta de cativos nas proximidades do porto africano de Anomabu, atual Gana, na qual o marinheiro branco havia sido morto. Snelgrave informou a outros 8 capitães negreiros, né, que operavam ali nas imediações, sobre o que tinha acontecido e sugeriu que todos, né, trouxessem suas embarcações para perto do seu navio e fizessem os escravos subir dos porões para os decks superiores. Para quê? De modo que pudessem assistir às punições que seriam infligidas aos rebeldes. E assim, à vista de centenas de outros cativos, Snelgrave ordenou que o líder da frustrada revolta fosse pendurado à meia altura, né, à altura de meio mastro, do mastro principal, com uma corda amarrada em volta do peito. Depois, ordenou que um pilotão de fuzilamento disparasse sobre o homem suspenso no ar, matando-o instantaneamente. Na parte final da execução, os marinheiros baixaram o cadáver, cortaram-lhe a cabeça e atiraram aos tubarões. Isso foi feito porque, segundo explicou Snelgrave, os africanos acreditavam que o desmembramento do corpo impedia que o espírito do morto retornasse à terra de seus ancestrais na África. Cortar a cabeça ou os membros de alguém antes de jogar o cadáver ao mar era, portanto, a pior punição possível e a mais eficaz no esforço de prevenir futuras rebeliões, como comentava Jean Barbot. Dentro dos navios, os compartimentos destinados aos cativos eram minúsculos, insalubres, sem ventilação e iluminação adequada. Os porões, adaptados para o transporte de cativos, eram subdivididos em camadas constituídas com pranchas de madeira, tão próximas umas das outras que era impossível caminhar de pé entre elas. Por isso, os escravos passavam a maior parte da viagem deitados, muitas vezes de lado, por não haver espaço suficiente para que ficassem de costas. Acorrentados aos pares, perna direita com perna esquerda e mão direita com mão esquerda. Cada escravo tinha menos espaço que um homem dentro de um caixão. Escreveu o historiador Eric Williams, reproduzindo as observações feitas dentro de um navio negreiro pelo abolicionista britânico Thomas Clarkson, onde pode ser visto, né, em Capitalism and Slavery, e-book Kindle, posição 875. A quase imobilidade num ambiente tão exíguo criava situações desesperadoras. Presos por correntes em duplas, os cativos tinham dificuldades para chegar até os tonéis que se serviam de latrinas nas laterais dos porões.
Subir até o deck superior, onde ficavam as cloacas, né, buracos na armadura do navio, de onde os dejetos, né, caíam no mar, seria impossível, porque à noite os porões geralmente eram fechados, com cadeados pela tripulação. Muitos preferiam urinar, defecar no próprio espaço em que dormiam, o que gerava tensões e brigas entre eles. Desinterias eram frequentes devido ao ambiente, o consumo de alimentos estragados e água contaminada. Outros tantos sofriam de enjoo, porque não estavam habituados a viajar em alto mar e tinham crises prolongadas de vômito. Depois de alguns dias, os fluidos humanos iam se amontoando nos porões, criando um ambiente fétido, irrespirável, nauseante. Aquele barco, pelo intolerável fedor, pela escassez de espaço, pelos gritos contínuos e pelas infinitas misérias de tantos infelizes humanos, parecia um inferno. Relatou o Frei Sorrento, capuchinho italiano e testemunha do embarque de 900 escravos de Luanda para a Bahia, em 1649. Fala, esta é a navegação mais dolorosa que existe no mundo. Fecha aspas. Confirmou um de seus colegas, Diogene Carli, também conhecido como Frei Piacenza, que em 1669 viajou a bordo do navio negreiro carregado com 690 escravos, entre Angola e Salvador, na Bahia. Onde o relato pode ser encontrado em Escravos e Traficantes no Império Português, página 139140, de Arlindo Caldeira. O tormento era particularmente grande para as mulheres escravas, que ficavam separadas dos homens em porões mais próximos dos alojamentos da tripulação. Ali, elas estavam vulneráveis ao assédio e ao estupro por parte dos oficiais e marinheiros, sem que ninguém pudesse defendê-las. O assalto sexual começava ainda antes da partida do navio. Um traficante francês escreveu em suas memórias que, ainda no porto africano, cada oficial tinha a prerrogativa de escolher à vontade uma escrava que, durante toda a viagem, lhe serviria na cama e na mesa, entre aspas. Outra testemunha, o capitão negreiro John Newton, já citado, que depois se tornaria abolicionista, né? Autor do hino famoso Maravilhosa Graça, escreveu que os oficiais tinham o hábito de dividir as mulheres entre si, de acordo com a beleza delas e a preferência de cada um, ainda no início da viagem. Recusa ou resistência seriam totalmente em vão, ele afirmou. O médico Alexander Falconbridge relatou que, em alguns navios britânicos, qualquer marinheiro podia ter relações sexuais com as escravas, abre aspas, desde que elas consentissem, fecha aspas, como se a opção de fato, né, existisse entre pessoas cativas. Oficiais, ao contrário, tinham total liberdade para, abre aspas, exercer suas paixões entre elas sem qualquer restrição, fecha aspas, e às vezes, abre aspas, cometiam excessos brutais, fecha aspas. O relato pode ser visto em mais detalhes em The Diligent, página 312, de Robert Harms. Os navios negreiros eram famosos pelo mau cheiro, tanto que muitos marinheiros diziam ser possível detectar sua presença em alto mar antes que eles aparecessem na linha do horizonte. Sua aproximação era percebida contra o vento,
que antecipava o odor de seus porões, quando ainda estavam muitos quilômetros de distância. Pestilência que não se pode suportar em todo navio é capaz de fazer desmaiar ou cair os passageiros, afirmou o padre italiano Antonio Zucchelli de Gradisca, a propósito de uma viagem que fez em 1702 de Luanda para o Brasil, no qual, na verdade, né? Onde é lugar, sim. Onde pode ser visto mais detalhe em Escravos e Traficantes no Império Português, página 144, de Arlindo Caldeira. O ar é tão rarefeito e abafado, a ventilação é tão precária que às vezes é impossível manter uma vela acesa, relatou o francês Jean Barbot, referindo-se à falta de oxigênio nesses porões. Também pode ser visto mais detalhe em Africa and Africans in the Making of the Atlantic Road, página 154 155. Outro capuchinho italiano, Giuseppe Munari, que partiu de Luanda rumo à Bahia em maio de 1720 no navio com 789 cativos, dos quais 80 morreram durante 36 dias de travessia. Ele deixou o seguinte relato: é impossível descrever os choros, a confusão, o fedor, a quantidade de piolhos que devoravam aqueles pobres negros. Naquele barco havia um pedaço do inferno. Mas como no inferno não se tem esperança de saída, eu me contentaria dizendo que era anal do purgatório. Arlindo Caldeira, Escravos e Traficantes no Império Português, página 145. Em condições de higiene tão precárias, inúmeras doenças produziam grandes estragos entre os cativos e tripulantes. Uma das maiores ameaças era o escorbuto, moléstia provocada pela deficiência de vitamina C e a escassez de alimentos frescos, tão comum nos navios negreiros que no século XVII era conhecido como, abre aspas, mal de Luanda, fecha aspas. Enfraquecida, a vítima queimava de febre e sofria de dores insuportáveis. A gengiva necrosava. Os dentes caíam ao simples toque. Na prática, era como se o corpo fosse se decompondo antes ainda que chegasse o fatal desfecho. A mortandade maior era provocada pela disenteria, chamada de fluxo, as embarcações portuguesas e brasileiras. A lista de enfermidades incluía ainda febres, febre amarela, malária, febre tifoide principalmente, varíola, sarampo e gripe. A falta de suprimento adequado de água causava desidratação sob o sol incrível dos trópicos. Se chovesse ou se o mar estivesse muito revolto, os escravos podiam permanecer nesses locais semanas a fio, sem ver a luz do dia, o que aumentava o risco de contaminação por essas doenças. A limpeza só era feita em momentos de tempo bom e ensolarado. Os cativos eram então obrigados a subir para o deck superior e se exercitar ou dançar. Os que se recusassem eram ameaçados com chicote. Enquanto isso, os tripulantes desciam aos porões para esfregá-los com uma mistura de areia e outros materiais abrasivos. Depois, fumigavam o ambiente, inserindo uma barra de ferro incandescente em um balde de vinagre misturado com tabaco. Em alguns navios, queimava-se também pólvora com alcatrão, o que fazia levantar uma espessa nuvem de fumaça tóxica que tornava o ar irrespirável por muitas horas. Por fim, tinham de recolher e despejar no oceano os barris repletos de urina e excrementos. Como você pode imaginar, era um trabalho que os marinheiros detestavam fazer. Como pode ser visto em mais detalhes, em Way of Death, página 411-412, de Joseph Miller.
Uma das tarefas mais árduas a bordo era do cozinheiro, que tinha a obrigação de preparar 2 refeições por dia para centenas de pessoas, incluindo os cativos e os tripulantes. Por isso optavam por alimentos que exigiam um preparo menos simples. Desculpe, eu errei. Por isso optavam por alimentos que exigiam um preparo muito simples, como sopas, mingaus, pratos cozidos e angus. No século XVI, cada escravo embarcado em Angola recebia diariamente uma ração composta de 1,8 litro de farinha de mandioca, 1/5 de litro de feijão ou milho, farinha feita em Imbá, um coquinho de palmeira de dendê, peixe seco e salgado, carne de boi, baleia, hipopótamo ou elefante. A partir do século XVIII, adicionava-se também carne de charque salgada e seca ao sol nas charqueiras do Rio Grande do Sul. Como pode ser visto no livro Trato dos Viventes, página 252, de Philippe de Alencastre. Os cativos vindos da região do Golfo do Benin consumiam inhame, item importante na dieta básica dessa região da África. Uma lei portuguesa de 1684 determinava que os africanos recebessem 3 refeições diárias, acompanhada de uma canada de água, que é uma medida equivalente a 1,3 litro. O primeiro rancho era servido geralmente por volta de 10 horas da manhã, o último antes do pôr do sol. Escravos que, em meio aos surtos de depressão, então chamado o famoso banzo, tratassem de fazer greve de fome, eram punidos com chicotadas e forçados a comer mediante um aparelho chamado speculum oris, que era um longo tubo flexível de metal que os marinheiros enfiavam na garganta para que a comida descesse esôfago abaixo. Para defender os interesses dos traficantes, que sofriam prejuízos, com a morte de escravos embarcados, o governo nomeava um oficial para inspecionar a qualidade dos suprimentos de água antes que os navios partissem. Esses fiscais eram chamados de cheiradores de pipas ou cheiradores de aguadas, uma vez que seu principal instrumento de trabalho consistia no olfato, o que não impedia que os capitães dos navios subornassem esses funcionários com frequência, quando as condições sanitárias a bordo eram inadequadas. Mais detalhes, página 421, Way of Death, do livro de Joseph Miller. Testemunhos da época, hoje alvo de controvérsia, sustentavam que os portugueses eram mais eficientes no trato dos escravos do que os concorrentes. Não porque fossem particularmente mais caridosos e humanitários, mas porque tinham desenvolvido técnicas e cuidados para reduzir a mortalidade nos navios e manter o aspecto saudável dos cativos, de modo, obviamente, a obter um melhor preço por eles na chegada à América. Um desses relatos é o de Peter Mortimer, enfim, primeiro diretor da Companhia das Índias Ocidentais depois da ocupação de Luanda pelos holandeses, em 1641. Diz: portugueses são mais bem-sucedidos ao transportar mais de 500 escravos numa caravela do que nós com 300 num navio maior. Isso porque também os cuidam e os alimentam melhor, os que lhe permitem obter um lucro 2 vezes maior na hora da venda dos cativos. Eles lavam o deck do navio todos os dias com vinagre ruim. Preparam alimentos quentes para os cativos 2 vezes por dia. A primeira com feijões africanos, a segunda com milho bem cozido, com uma grande concha de óleo de palmo de dendê, tudo misturado com um pouco de sal e às vezes um pedaço de peixe salgado em cada prato. Durante o dia, sempre há um pouco de farinha com água, além de oferecer 2 ou
3 peças de tecido velho para que se protejam do frio noturno. Relato de Charles Boxer, Salvador de Sá, página 252. Alguns estudos têm colocado em dúvida a eficiência e a generosidade dos portugueses descritas no relato de Montaigne. Seria uma mera tentativa de um alto funcionário para justificar aos seus diretores na Holanda as dificuldades que seus compatriotas enfrentavam em substituir com igual eficácia a bem azeitada operação de tráfico negreiro mantida pelos portugueses até a invasão de Luanda. Prova disso seriam os inúmeros alvarás, leis e intervenções da coroa portuguesa que tentavam padronizar e melhorar o tratamento dos escravos nos navios negreiros, mas que nunca, obviamente, foram respeitados. Um exemplo é o alvará de 18 de março de 1684, assinado pelo próprio rei Dom Pedro II de Portugal, na qual se tenta limitar a lotação dos navios negreiros de acordo com a adequação, de acordo com a arqueação, ou seja, o espaço, a capacidade de carga de cada um deles. Dizia o preâmbulo do regulamento que, depois de ser informado que muitos cativos morriam nas embarcações portuguesas, e os que, abre aspas, chegavam, e que os vivos, abre aspas, chegavam infinitamente lastimosos, fecha aspas, ao Brasil, o rei determinava que, dali em diante, os escravos fossem, abre aspas, tratados com caridade, fecha aspas. As penas para os transgressores incluíam uma multa pesada, perda dos cargos e a condenação de 10 anos de degredo na Índia. E nada adiantou. Os navios continuaram superlotados, tanto quanto antes. E a nova lei serviu apenas para encorpar a propina dos fiscais que recebiam nos postos de embarque e desembarque. Ainda assim, passados 60 anos, em 1744, a coroa portuguesa cobrou ao conde da Galvez, vice-rei do Brasil, um balanço geral da aplicação da lei. Um balanço da aplicação da lei. A resposta transbordava a ironia. Galvez informou ao rei que naquelas 6 décadas, um capitão chamado João Luís Porto e seu ajudante tinham sido presos por transgredir a lei e enviados a Lisboa, onde o processo contra eles ocorreu tão rápido que, abre aspas, a mesma frota que foram, tornaram a voltar, fecha aspas. Ambos inocentados, obviamente. A exigência de capelães a bordo nos navios também nunca prosperou. Os traficantes alegavam que a despesa com o salário do padre encarecia demais o negócio. Em 1799, cada representante da igreja ganhava 450 réis por viagem. Como pode ser visto, mais detalhes no livro O Negro na Bahia, página 48 a 50, de Luiz Viana Filho.